Oi, gente! A gente tá aqui pro nosso primeiro review dos episódios da sexta temporada de Game of Thrones, do episódio 1, que a gente acabou de ver agora na HBO. E só pra vocês terem uma ideia, uma base, antes da gente começar, o Misael leu todos os livros. Sim. Eu não li nenhum dos livros, eu li o primeiro livro até a metade, porque eu não queria ver todos os personagens morrerem de novo. Então eu resolvi que eu não queria ler os livros, eu queria só ver a série, porque eu gosto muito da série. E aqui estamos nós, primeiro episódio dessa temporada. O que a gente vai fazer é tentar relembrar exatamente como as coisas aconteceram e dar o nosso ponto de vista das coisas que aconteceram na ordem que elas aconteceram. Mas se a gente não lembrar, desculpe, acontece muita coisa no episódio de Game of Thrones. E também analisar um pouco a questão técnica de como é que tá o episódio, porque eu acho que na quinta temporada ele deu uma decaída na questão técnica. Assim. Bastante. Os efeitos especiais estão bons, mas as coreografias ficaram meio estranhas. Bastante. Sabe? E uma das minhas maiores preocupações com essa temporada é que os roteiros começariam a sofrer problemas porque começou a se desviar demais do trabalho do Martin. E eu achei que a partir da metade da temporada isso ia começar a ficar mais claro. Não ficou mais claro na metade da temporada, ficou mais claro nos primeiros 30 minutos dessa temporada vamos já. Vamos começar então. Começa com o que todo mundo quer saber, se o Jon Snow tá morto ou tá vivo. Começa na muralha com os Sordavos encontrando o Jon morto. Morto Eles mesmo. Eles dizem que o Jon tá morto. E levam ele pro quarto dos Sordavos. E aí o Ed e alguns outros membros da Patrulha da Noite se juntam. E o Ed vai chamar os Wildlings pra ajudar eles a acabar com o Alicent Thorne. Que assumiu como Lord Commander, no caso. Alistair Thorne. E interessante é ver que o Ghost tá agindo de umas maneiras estranhas. Tudo bem que o Direwolf normalmente ele age de uma maneira estranha quando esse tipo de coisa acontece. Ele tá triste, ele parece triste. Não, ele parece que ele tá mais... Ele tá um pouco ciente do que tá acontecendo. Eu não sei se... E aí, de repente, a gente vai saber no futuro se isso aconteceu ou não. Mas talvez seja porque tem a questão do Jon, de repente, tá no corpo do Ghost. Que seja aquela é uma possibilidade. Ou a gente vai ver a Melisandre, então, fazendo que nem o... Porque já começou a mostrar a Melisandre. Ele recém levou o Jon pro quarto dele, a Melisandre já apareceu lá, bateu na porta, viu que ele tava vivo, morto, disse que viu ele nas chamas, lutando em Winterfell. E aí, tipo, tá, mulher, não vai fazer nada. Acho que ela tá começando a duvidar dos poderes dela. Porque... Pois é, ela o final do episódio já dá um link pra isso. Tá. Porque... Não, mas dá só pra comentar porque se passa em Castle Black também. Então dá pra gente comentar mais ou menos assim. Mas, enfim... Dá a entender que ela tá duvidando desses poderes dela, que ela não sabe o que é real, o que não é, porque já é a segunda vez que ela se engana com alguma coisa. Mas enfim. Daí tem não foi uma parte ruim, foi uma parte interessante. Foi muito bem, começou bem, porque daí pulou pro Alistair Thorne. Porque daí pulou pro Alistair Thorne dizendo que eles tiveram que fazer uma escolha difícil, porque o Jon ia acabar com a Patrulha da Noite, o que pode ser verdade, porque se os Wildlings vão lá acabar com todos eles, a morte dele causou o fim da Patrulha da Noite. Então é uma coisa pela qual esperar, que eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer com a Patrulha da Noite. Daí pulou pra Sansa, pro Ramsay, chorando em cima do corpo da Miranda. Que ele achou, e daí o pai dele falando pra ele que se ele não pegasse a Sansa de volta, ele não ia mais ser herdeiro dos Bolton, eles vão ter um grande problema, né? Que é o que ele já disse na temporada passada, todo mundo careca de saber. E aí foi pra parte da Sansa, fugindo com o Theon, que foram tipo, 3 minutos de fuga, e aí eles achando eles. E daí a gente, pra que tudo isso? Por que ele mostrou 3 minutos de fuga? E aí apareceu a Brienne. Que o Misael achou um saco, mas foi um momento que eu fiquei feliz. O meu problema é que a Brienne parece que tem um GPS enfiado no rabo dela, que ela consegue encontrar todo mundo. Isso não vou negar. Ela tá encontrando todo mundo em Westeros, ela tá cumprindo todas as promessas que ela fez, então assim, a personagem tava descaracterizada. Eu liguei o foda-se nessa parte, sinceramente, porque ela foi salva ali e tal, não faz nenhum sentido, ok, eu relevei porque o começo... Deu pra perdoar por causa do começo, mas foi a última parte que eu perdoei da série, depois disso foi só... eu achei que foi fora essa parte dela ter GPS, eu acho que foi... Eu gosto da Brienne, eu queria ver ela chutando bundas, o pódio que eu tô, e aí a Sansa aceitou ela como protetora dela, daí eu quero ver o que elas vão fazer daqui pra frente. Daí pulou pra o Jaime chegando em King's Landing, com o corpo da Myrcella, que também foi tipo...
Porque a Cersei só ficou triste, disse que a bruxa falou pra ela que ela ia perder os filhos dela. Isso a gente já viu na temporada passada. Profecias. Então... Mas assim, o legal deles, o legal dessa parte só, e não tem nada a ver com os livros também, porque os livros não tem isso, o relacionamento dela com o Jaime acabou, realmente, mas é que eles estão tentando sensibilizar um pouco pro lado dela. Mas só isso, não teve nada demais. Ah, e teve a Marjorie também. A Marjorie sendo entrevistada pelo... sendo entrevistada pelo... falando com o Alto Septão, mas também é uma cena completamente descartável, assim, eu achei banal. Não entendi por que até porque nos livros a Marjorie a Marjorie inicialmente confessa, ela faz a Walk of Shame e aí depois vem a Cersei. O que faria sentido, porque a Marjorie é mais carolona. Mas aqui eu não sei porque eles fizeram isso, eu achei completamente irrelevante essa cena também. Depois a gente foi pra Dorne, onde a gente viu a Ellaria Sand, uma das filhas dela, matando o príncipe de Dorne. Essa foi a pior coisa que podia acontecer nesse primeiro episódio. É a pior coisa que podia acontecer na série, porque a nossa maior reclamação, se vocês virem todos os vídeos que a gente fez, e eu acho que da maioria dos fãs que leram os livros e que gostam dos livros, Dorne é um dos melhores lugares que tem, são os melhores personagens que foram apresentados recentemente. Eles são muito bem escritos, o Doran é um personagem fenomenal, o Ariel Roth é um personagem fenomenal, as víboras, apesar de elas serem intempestivas, elas são controladas pelo Doran de uma forma muito inteligente, e ali simplesmente tem uma carnificina completamente irreal, surreal, que simplesmente não justifica Dorne nessa história. Se é pra tu fazer com que o plot seja simplesmente uma história secundária, que não tem nenhuma relevância pro plot principal, conseguiram, porque Dorne até agora não mostrou que veio. Talvez agora isso pra ti, como é que tu te sente em relação a Dorne? É indiferente, exatamente. Indiferente, completamente indiferente. A não ser que a Ellaria agora vá tomar o trono e queira atacar Westeros. Mas ela não tem força pra isso. Ela não tem força pra isso. É que assim, ó, legal é que o Doran, ele é um estrategista e ele tinha um plano com tudo isso que aconteceu. Ele tava tentando resolver a situação de uma forma que Dorne saísse por cima. Ele tá tentando de todos os jeitos e ele tá conseguindo nos livros. E as víboras atuavam como, vamos dizer assim, sombras dele. O Ariel Roth é um cara invencível em batalha, ele é um cara extremamente foda e ele é esfaqueado pelas costas e morre com uma facadinha nas costas. Ele morre com uma facadinha nas costas. E o Doran morre com uma facada no peito que não faz sentido nenhum. Assim, ó, foi... E o Trystane também morre. O Trystane tudo bem, mas assim... Foi a pior parte, então. Assim, destruiu o episódio pra mim. Vamos passar pra próxima, que foi pro Tyrion. Caminhando em Meereen com o Varys e falando várias coisas, descobrindo que o povo sendo doutrinado e que os barcos todos da Daenerys foram queimados. Conversas, blá blá blá, conversas, tudo, nada de novo. Não andou nada. O plot não andou nada em nenhum dessas histórias. Piada que o Varys não tem pinto, ele é mais menino porque ele não tem o pinto, e daí conversando sobre a força da Daenerys, nada que a gente ainda não soubesse também, não precisava ter, não faria nenhuma diferença. Não. Daí pula para a Daenerys sendo levada para conhecer o Khal Moro como escrava. E tem o pior diálogo possível que poderia ter nessa história toda. E aí tu vê como faz falta o texto do George Martin aqui nessa parte. Ele começa a falar sobre as coisas, como é bom ver uma mulher pelada, mas aí o cara começa a dizer, não, tem outras coisas que são melhores, como por exemplo, e eles começam a listar, fazer uma listinha, um top 5 de coisas melhores de se fazer na vida. E assim, ó... Nossa, uma piada na língua dos Dothraki, olha, ri muito. Assim, ó, foi uma coisa... Foi horrível. Nossa, foi completamente horrível. Completamente horrível. A história parece que tá se tornando uma ficção escrita por um aluno de terceira idade, de quinta série, assim, que tá bem na época de putaria, gosta de ver sem vergonhice, e eu não consigo entender, sério, não dá pra entender, assim, ó, a queda de qualidade nos diálogos e nos textos dessa temporada. Sim, porque daí ela diz pra ele que ela é fulano de tal, não sei o que lá, mãe dos dragões, Khaleesi, blá, 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 e ele nem aí, sabe? Tipo, você não é nada, você não é rainha de ninguém, você é minha escrava, né? Ele diz, eu era a mulher do Khal Drogo. Aí ele corta as algemas dela, não, beleza, aqui ó, tá mas aí pra não ter o conflito, sabe, pra não, tipo, ser a resolução do conflito, não, mas as viúvas dos Khals têm que ir pra não sei onde, ficar lá pra sempre. Isso é verdade, isso é ok. E aí aqui, ó, aqui a gente vê o primeiro reflexo de uma coisa que aconteceu na primeira temporada, porque o cara que o Khal Drogo mata e arranca a língua dele na primeira temporada, na verdade, ele era o cara que prende a Daenerys no quinto livro.
E aí a gente teria já um conflito, porque ele conheceria ela, enfim, não sei o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas aqui a gente pegou um cara qualquer, fez uma introdução qualquer e tá aí, qualquer coisa tá acontecendo. Tá? Foi simplesmente ligaram foda-se. Assim. Aí a gente vê o Jorah conversando com o Daario Naharis, onde ele basicamente diz que ele é apaixonado pela Daenerys, e daí ele faz assim, e daí ele olha que o bagulho dele tá se aumentando, e é isso. Nada demais. Aí a gente vai pra parte da Arya. Completamente cega, tosca também. Pedindo moedinha na escadaria, e aí vai aquela guria chata do sem face e dá um pau nela. Que é o Jaqen', né? Por nenhum motivo aparente. Não... Até amanhã, e ela vai embora e ela fica lá. Que também, nesse caso, nos livros, pelo menos, a Arya não é uma vítima. Ela não se faz de vítima quando ela fica cega. Ela aceita que ela tá cega, ela dá a volta e ela tenta se virar mesmo assim. E é isso que faz dela ser uma personagem interessante. Ela não fica chorando as pitangas. Ali ela tá num cantinho pedindo esmola. Enfim, não tô mais ligado nessa... Já perdi todo o tesão pelo episódio nessa parte. E pra finalizar, nós voltamos à muralha com Alistair Thorne, descobrindo que eles estão presos no quarto do Davos com o corpo do Jon. Ameaçando eles. Dizendo que eles têm que se entregar até o anoitecer, senão eles vão ser mortos. E aí termina com aquela cena horrível da Melisandre tirando o colar e mostrando que ela é a velha da bruxa. Da bruxa, Na verdade, ela é a velha da bruxa. Tem a Melisandre ficando pelada, que é uma coisa que já é recorrente em todos os episódios. Eu tava achando que tava faltando peito no episódio. Mas assim... não teve nenhum peito no episódio. Isso explica assim, é que faltou explicar também, porque na quinta temporada, quando eles matam o Mance Rayder, na original, ela usa aquele diamante pra fazer o Mance Rayder se disfarçar. E eles não sabem nem que é o Mance Rayder. Então faz um sentido eles terem mostrado isso. Agora mostrar que ela é velha, acho que foi meio forçado, assim. Foi bastante forçado. Meio pra mostrar mesmo que ela tá duvidando dos poderes dela, que ela tá meio assim, sabe? Que é cansado dessa enganação toda. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Então tá, gente. Pelo primeiro episódio é isso. Eu acho que só pra dar um fechamento total, assim, o episódio eu acho que, num geral, foi bem ruim. Foi bem ruim. Foi um péssimo início pra temporada. Mas eu acho que a gente tá... O problema deles é que a gente tá mal acostumado. A gente teve 4 temporadas fantásticas e a gente espera coisas cada vez melhores. E eles não estão conseguindo entregar isso. Eles não estão conseguindo entregar isso. Eles não vão conseguir, enquanto eles não respeitarem o material original e não usarem o material original como base, eles vão cada vez perder mais qualidade nos programas deles. Mas enfim, faz parte. Vamos continuar fazendo essas reviews. Se tudo for que nem esse primeiro episódio, nós vamos ter umas 9 semanas muito complicadas, muito longas. Vai ser horrível. E falem pra gente o que vocês acharam desse formato, se tá legal assim, o que vocês querem ver de diferente na nossa review. E até segunda-feira que vem, com o episódio 2 da 6ª temporada de Game of Thrones, tá bom, gente? Tchauzinho!